Tudo bem? Hoje a gente vai falar então de Forrest Gump. Bom, gente, eu vou ser muito sincera, eu já tinha visto o filme de Forrest Gump e eu não tinha me interessado muito pelo livro. A edição é muito bonita, feita pela Aleph, e custa um pouquinho caro. Quando eu tinha visto ela, estava por volta de R$ 79. Agora ela baixou um pouco, mas ainda é R$ 69 a edição. E eu falei, não é uma coisa que eu me interesse tanto, tá? Eu vou deixar passar. E então, no dia 10 desse mês, eu fui na feira da Aleph, que tava tendo descontos de 30% a 70% em algumas coisas, e umas palestras bem legais. E eu encontrei esse livro, e ele tava, acho que por R$ 39. E aí eu fui bem impulsiva, fui lá e comprei. E aí eu comecei a ler ele no mesmo dia. Eu terminei em 2, 3, sei lá. Eu terminei no máximo em 4 dias esse livro. E ele é grandinho, ele tem quase 400 páginas, porque eu fiquei encantada com essa história. Em primeiro lugar, eu vou mostrar a edição pra vocês, porque é um absurdo. Essa parte laranja é uma jacket. Só que ela não é uma jacket comum, ela é uma jacket de 2 lados. Então desse lado a gente tem a capa com o capacete de fio americano. E se você vir aqui, a gente tem a capa então com as raquetes, e você pode escolher qual das duas jackets você vai usar. Tendo isso em mente, temos a edição capa dura. Ela tem aqui, eu não sei se está focando, espero que sim, o nome aqui em relevo. Aqui tem aquele banquinho que é bem conhecido da capa do filme com Tom Hanks. E aqui embaixo tem o nome do autor também, que é o Winston Groom. Aqui atrás temos uma pena. Aí você abre a revista, ignore as minhas marcações. Aqui tem aquela parte listrada da bandeira dos Estados Unidos. E aqui tem a parte estrelada da bandeira dos Estados Unidos. Uma coisa que eu não tinha atentado para essa edição é que ela é uma edição comemorativa de 30 anos, ilustrada pelo Rafael Coutinho. Para quem não conhece, o Rafael, ele também tem uma publicação feita com o Bruno Galera, que chama Cachalote, e ele também foi responsável por uma parte do design gráfico de Bicho de 7 Cabeças. E aí eu marquei aqui todas as imagens, porque eu fiquei encantada. Então é sempre assim, vem uma imagem e um texto. Então esse aqui diz, vou te dizer uma coisa, ser um idiota não é nenhuma caixa de chocolates. Esse aqui é ele indo embora, a mãe dele chorando e dizendo, isso está estampado na minha memória para sempre. E aí, eu não vou mostrar muito dos próximos, apesar de serem lindos, porque eles podem dar alguns spoilers. E não é legal levar spoilers, mas são todas... Essa aqui só, então, que não é spoiler, que ele falou, decidi naquela hora, então, que eu não ia me meter mais em problemas. Todas as ilustrações seguem esse diagrama de cores em azul e rosa, que eu achei muito, muito bonito. E o que acontece? Pra você que viu o filme e não gostou muito, ou mesmo que gostou, tem diferenças muito significativas aqui. E aí é bem interessante porque no final do livro tem um textinho explicando o porquê dessas mudanças pro filme. Algumas eu engoli, eu falei, ok, isso faz sentido, outras eu não engoli tanto. Por exemplo, no romance, o Forrest não tem poliomielite, como no filme. E o que acontece? No romance, o Forrest é um homem de 2,10 metros de altura e de 110 quilos. Na época, o Tom Hanks nem era tão famoso, ele ficou mais famoso com Forrest Gump. Na época, então, eles não acharam um ator que servisse para o papel de Forrest com essas especificações. E muita coisa na trama acontece porque ele é grande. Então, por exemplo, em vez dele virar um corredor e ter aquela corrida sem sentido lá no final do livro, né? O Forrest ele é chamado então para ser um jogador de futebol americano, porque ele é muito grande. Tem uma outra hora que ele é chamado por um set de filmagem em Hollywood, exatamente por ele ser grande também. Então tiveram que fazer algumas adaptações, como essa da corrida, para que ficasse mais crível no papel do Tom Hanks, que não seria um homem tão grande. Uma outra coisa muito importante, e que eu acho que aí eles pecaram muito, porque essa foi uma decisão política. E eu acredito que toda arte, ela é em si política. Quando você decide omitir algo, você está se posicionando. Então, nesse caso, é bem complicado. O romance do Forrest Gump, ele é um romance muito contra a guerra, bastante antibelicista, muito contra o establishment americano. Ele é bastante contra também várias instituições americanas. Ele fala mal da NASA, ele fala mal dos senadores americanos, ele fala mal de muitas instituições dentro do livro.
E aí foi escolhido então amenizar essa situação. O que o diretor e o roteirista acabaram decidindo foi usar a questão de que o Forrest conhece muitas pessoas famosas. No livro ele conhece muitas pessoas famosas, ele conhece presidentes, ele conhece o Mao, que é o presidente da China, ele conhece presidentes americanos, ele conhece uma atriz famosa de Hollywood. E aí a adaptação cinematográfica usou muito isso, mas mais no sentido de mostrar que ele esteve em lugares importantes e não mostrar ele criticando certas coisas que ele viu. O Forrest do livro também tem uma dificuldade, ele também tem uma deficiência de ordem mental que chama idiotia servã, mas é uma doença em que a pessoa tem dificuldade para coisas básicas, como relacionamentos sociais de ordem básica que a gente tem no dia a dia, mas ele tem bolsões de inteligência absurda. Então, no caso, o Forrest tem uma inteligência absurda para matemática e música. Ele aprende muito facilmente instrumentos e ele aprende muito facilmente equações absurdas de matemática. Isso foi deixado de lado no livro. Eles preferiram pegar um Forrest que não faz críticas a ninguém, um Forrest que não tem habilidade nenhuma, mas que por outro lado ele é aquela pessoa boa, que foi ensinada a ajudar os outros, que é sempre muito educado. No livro é muito gostoso, porque tem momentos em que as pessoas estão falando na frente do Forrest que ele é um idiota, que não sei o que lá, e ele fala, quer saber? Eu quero que essas pessoas se fodam. Eu sou um idiota mesmo, sabe? Mas ele tem consciência, ele tem autocrítica. O que ele mais tem é autocrítica. E uma coisa muito interessante é que no meio dessa história, que é uma narrativa episódica, e eu vou fazer pra vocês então o que é sobre narrativas episódicas aí no futuro. E o que acontece? Acontecem várias historinhas dentro do livro, e aí em uma delas, ele tá como ouvinte de uma aula sobre o papel do idiota na literatura. E esse professor diz uma coisa que se aplica ao romance. É muito importante você entender isso para entender o romance do Forrest Gump, que é o seguinte: os idiotas, os bobos da corte, os menestréis foram sempre usados de maneira nos livros a falar coisas dúbias. Então, às vezes ele tá fazendo um comentáriozinho que não é uma piadinha apenas, é uma puta crítica. E que a pessoa vai ter que ser muito mais inteligente, ela vai ter que ser muito mais sagaz para pegar essa crítica, porque ela tá sendo dita ali por um idiota, por uma figura cômica. E é isso que acontece o livro inteiro. O Forrest critica os Estados Unidos de cabo a rabo. Isso é maravilhoso. E foi uma coisa que politicamente não interessava aos homens que fizeram o filme. Na época, o filme ganhou melhor direção, melhor ator e melhor filme. Ele concorreu com Pulp Fiction, e Pulp Fiction perdeu porque era um filme muito violento. Então você já vê que as decisões políticas desse filme foram feitas de modo a colocar ele dentro de um padrão estabelecido para a academia. Eu sei que muita gente gosta desse filme, eu gosto dele, até gostava um pouco. Eu acho que depois de ler o livro e de ver os motivos das mudanças, eu acho que eu não vou gostar tanto do filme quando eu rever, mas é um livro que eu indico muito. O Forrest, ele sai da casa dele com todos os problemas que ele tem, ele viaja o mundo, ele faz coisas incríveis e não só ele fala sobre aproveitar as coisas, sobre aprender, sobre ser curioso, sobre fazer o que você quer, como ele te mostra que todo mundo é capaz. E eu sei que isso parece um puta clichê, mas é muito bom a gente pensar nisso, é muito bom saber ou imaginar o quanto nós somos capazes, sabe? E uma grande mudança também do romance, que foi uma coisa que fez uma diferença pra mim gigantesca, é que tem um amigo Dan, do Forrest, que é um homem que perdeu pernas e braços na guerra, ele tá todo mutilado. E no filme ele é mostrado como um tenente que grita, que xinga, que berra, que fala palavrão, bêbado e tudo mais. Só que esse cara, antes de tudo isso, antes dele estar na guerra, ele era um professor de história. E ele guia o Forrest, ele fala, você tem futuro, vá atrás disso. Ele ajuda o Forrest em muitos momentos. Ele também dá certos tropeções aí na vida, mas ele não faz isso por maldade. Mas, independente do que você achou do filme, eu não sei se esse vídeo ficou confuso, talvez pra quem não tenha visto o filme, mas leiam esse romance. Esse romance, eu lia ele, eu ria, aí eu chorava. Eu ria e eu chorava. E aí eu vou te contar então duas partezinhas que não são spoiler do livro. Uma hora ele diz que foi uma hora que eu ri, que ele tava pegando uma carona com um amigo dele e
o amigo dele parou pra trocar o pneu e todos os parafusos caíram no ralo, daqueles ralozinhos que tem na rua, né? E aí o Forrest diz: por que você não tira um parafuso de cada pneu e coloca nesse aqui? Aí a gente vai com os 4 pneus com 3 parafusos até a faculdade, depois a gente conserta. Aí o amigo dele diz: eu achei que você fosse um idiota. Ele diz: eu sou um idiota, eu não sou burro. E aí o amigo dele fica muito bravo, sai correndo atrás dele pra bater nele com a chave de fenda. Essa parte eu me mijei de rir. E existem partes em que você vai chorar, e talvez não porque alguém morreu ou porque alguma coisa super trágica aconteceu, mas porque você vê que as pessoas falam do Forrest como se ele não estivesse ali. Elas se conversam e decidem coisas pela vida dele. E isso é muito triste, isso é uma coisa que infelizmente a gente faz muito na nossa sociedade. A gente faz isso com pessoas deficientes, a gente faz isso com crianças, a gente faz isso com idosos. Isso me lembrou muito uma passagem do livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, em que ele tá conversando com alguém sobre a mãe dele, e a mãe dele tá do lado, e ela diz: ei, eu ainda estou aqui. Ou seja, essas pessoas, crianças, idosos, pessoas com deficiência, elas querem ser enxergadas, elas precisam ser enxergadas. Esse livro é a prova, sabe? Ele joga na sua cara isso. Então é um livro que, olha, gente, tá quase chorando. Mas é um livro que eu indico muito. Foi uma grata surpresa ter pego ele. O trabalho de edição da Aleph tá lindo, tá muito bonita a diagramação interna. Os desenhos do Rafael Coutinho estão maravilhosos. Gente, eu espero ter muito convencido vocês. Se você se sentiu convencido, se você gostou desse vídeo, dá um like pra ajudar aqui na divulgação do canal. Se você gostou tanto a ponto de ver outro vídeo meu, eu vou deixar outros videozinhos aqui pra você dar uma olhadinha e também uma bolinha pra você se inscrever aqui no canal e ver tudo que eu produzir no futuro. Um beijo e leiam Forrest Gump.